Fala galerinha, fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais um podcast dos amantes da biologia. Galerinha, vamos continuar com a poluição da água. Vamos reforçar eutrofização. Tema persistente nos vestibulares, não é não? Por que não? E no Enem já caiu alguma coisa relacionada à eutrofização. Tem outros podcasts, mas vamos deixar a coisa bem aberta, o entendimento para vocês, tá? Por que aberta? Porque você pode relacionar eutrofização com outros temas. Porque o Enem, o enunciado, ele vem abrangendo outros temas, fazendo comparações, né? Com outros temas, tipo relação ecológica. Pode acontecer que ele possa envolver dois conteúdos diferentes. O que acontece também com a fotossíntese relacionada com a eutrofização, que tem a ver. Então vamos entender um pouco o que seria, na verdade, dentro de poluição da água. Porque a eutrofização, você tem que entender da seguinte forma. É uma cadeia de eventos. Galerinha. É uma sucessão de eventos, a eutrofização. Essa sucessão de eventos, ela é decorrente de lançamento de nutrientes, no caso, os principais, fósforo e nitrogênio, e também de matéria orgânica, um ou outro ou os dois, que são lançados nos ambientes aquáticos. Vamos entender melhor? Bom, a gente sabe que o fenômeno de eutrofização, anotem, pode provocar o quê? Diminuição do O2 dissolvido na água. Então anotem. Eutrofização, sucessão de eventos, lançamento de nutrientes, pode ser fertilizantes ou matéria orgânica, ambientes aquáticos, diminuição do O2 dissolvido na água, do oxigênio. Então vamos ver, na verdade, que eventos por ordem, pelo menos são 10 eventos que podem ocorrer. Galerinha, pegue seu papel, pegue sua caneta, façam aqueles desenhinhos, esqueminhas, me mande, tira o print. Eu sei que vocês sabem. Então, como se inicia essa sucessão de eventos? Como iniciar a eutrofização? Primeiro, tem um despejo de fertilizantes na água, vamos dizer assim, rico em nutrientes, fertilizantes, principalmente fósforo e nitrogênio, são lançados na água. O que acontece? Depois vem um segundo evento, que é o crescimento de algas. A população de algas tende a aumentar. O crescimento anormal, certo? Você pegando aqui esse crescimento de algas, você vai perceber como uma amostra de água, que você vai perceber aquele lodo que se forma. Como há um aumento do crescimento desses seres vivos, das algas, quem está embaixo, na camada de baixo, mais inferior, desse lodo, né? As algas que estão mais embaixo, elas não conseguem fazer a fotossíntese. Elas não recebem a luz. A luminosidade não consegue penetrar. Isso já caiu no vestibular, uma relação dessa com... que a resposta foi até a falta de fotossíntese. Mas tinha a ver com a eutroficação. No vestibular não é nem. Não foi isso, galerinha? Então essas algas que ficam na camada inferior, vamos dizer assim, do lodo, elas morrem. Por quê? Porque não recebem a luminosidade, a luz que é necessária para fazer a reação química, a fotossíntese. Essa é uma segunda etapa, né, dessa sucessão de eventos. Vão anotando. De eutroficação. Então, não só fertilizantes, que são nutrientes, fósforo e nitrogênio lançados na água, mas também pode ser lançado matéria orgânica, que eu falei há pouco. Matéria orgânica na água. Galerinha, matéria orgânica seria o esgoto não tratado. É alimento que é jogado na água. É verdade, por isso que vem a palavra trófico, de alimento. Então a matéria orgânica, o esgoto que não é tratado, é lançado na água. Então, veja bem, tanto as algas mortas como esse conteúdo de esgoto doméstico, principalmente, vão representar o quê?
uma grande e indevida quantidade de matéria orgânica, gente, que está presente na água. Tanto o esgoto quanto as algas que morrem. Viram matéria orgânica que estão presentes na água. Aumenta a quantidade de matéria orgânica. Certo? Anotem! Um outro evento, na sequência, depois dessa matéria orgânica lançada na água, esgoto, é o crescimento das bactérias, galerinha. Primeiro, as aeróbias. Então, em eutrofização, você vai perceber que tem um surgimento, primeiro, de bactérias aeróbias, e daqui a pouco eu vou falar do surgimento de bactérias anaeróbias. Primeiro, crescimento de bactérias aeróbias. Galerinha, as bactérias que usam o oxigênio são as aeróbias. Usam o oxigênio da água para realizar o quê? A decomposição. Galerinha, para decompor também. As bactérias que usam o oxigênio da água para realizar também a decomposição. Certo? Então, na sequência, o que acontece com essa utilização de oxigênio da água dessas bactérias aeróbias para a degradação dessa matéria orgânica? O que acontece? Ocorre o que a gente chama de, anote aí, galerinha, a DBO. Ah, professor, eu não sei o que é DBO. Menino, DBO é demanda bioquímica de oxigênio. É a quantidade em miligrama por litro de oxigênio que é utilizado por essas bactérias aeróbias para degradar a matéria orgânica. Então, a DBO, a necessidade de oxigênio, a demanda bioquímica, eleva-se. Então, o oxigênio dissolvido na água vai diminuir. Se precisa mais de oxigênio por essas bactérias aeróbias, o oxigênio que está dissolvido na água tende a diminuir. Então, a utilização do oxigênio da água para a degradação da matéria orgânica, este evento ocorre a DBO. Anota aí, menina, não fica só ouvindo, não. Outro evento da eutroficação, o que acontece? A concentração de oxigênio na água dissolvido, que a gente chama de OD, vai cair. Se está precisando, a demanda das bactérias aeróbias precisaram mais de oxigênio, o que está dissolvido, que é o oxigênio OD, o OD que é falado, concentração de oxigênio na água dissolvido, vai cair, galerinha. Porque foi mais... as bactérias aeróbias precisaram mais de oxigênio, então utilizou-se aquele que estava dissolvido na água, o OD, oxigênio dissolvido. Então tende a cair. O que acontece? Com a falta de oxigênio, vai acontecer o quê? Uma outra etapa aí, outro evento dessa eutroficação. Se falta oxigênio, os outros seres vivos, os peixes, por exemplo, vão morrer, gente. Galerinha, a morte por asfixia, porque faltou oxigênio para os seres aeróbios sobreviverem. A morte dos seres aeróbios. Aí eu vou colocar os peixes, por exemplo. Se morre, vai ter que se decompor. Aí vai surgir o quê? Uma outra etapa, um outro evento da eutroficação, que é as bactérias agora, como eu falei anteriormente, as anaeróbias. Na ausência do oxigênio, crescem as bactérias anaeróbias. Quando se falar em bactérias anaeróbias, lembrar de fermentação. Há um crescimento delas, os peixes morreram, vão se decompor, vão fermentar. Há o crescimento das bactérias anaeróbias. Certo? Aí que vem aquela característica que tem esse tipo de ambiente. Encerrando aqui esses eventos. Qual é a característica? Liberação de gases com aquele odor, fétido. Aqui em São Luís, Lagoa da Jança, Rio de Janeiro. Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio Tietê. Então as bactérias anaeróbias, elas continuam decompondo essa matéria orgânica sem utilizar o O2. Elas vivem na ausência do O2, causam fermentação, aí liberação daqueles gases tóxicos, principalmente o gás sulfídrico e o metano. Ok, comentem, compartilhem, solicitem material dos amantes da biologia. Posso contar com vocês? Galerinha, se fez o resumo, a síntese, manda o print que eu posto e comenta a pessoa que mandou. Está estudando para o Enem. Abraços!